Ministério da Cultura e CBMM vai começar mais uma atividade do festival. Acomode-se e aproveite esse encontro. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. Olá, pessoal. Tudo bom? Estão ouvindo bem a gente aí? Bacana. Olha, eu sou o Léo Cunha, ele é o Rafael Nolli, eu venho lá de Belo Horizonte. E eu sou de Araxá, sou da cidade de vocês. Então, nós dois somos escritores e vamos falar um pouco aqui para vocês, contar um pouco das nossas histórias e vamos fazer em revezamento, né? Vou começar aqui contando uma história, depois passa para o Nolli. A primeira história que eu vou contar é uma história que eu fiz inspirado naquela cantiga da barata. Não sei se vocês lembram, né? A barata diz que tem 7 saias de filó. Você conhece essa música? Sim? Então, essa música é uma cantiga de ninar muito antiga, né? E eu cantava essa música para minha filha todos os dias na hora dela dormir. Hoje ela já é grandona, já tem 25 anos. Mas quando ela era pequena, eu cantava todos os dias para ela. E aí, de tanto cantar essa música, eu falei, eu vou transformar essa música numa história. E aí, além da barata, eu coloquei outros insetos para participar. Coloquei o mosquito é ele que acha que é mentira da barata. Ele que fica insistindo que é mentira da barata. Mas pus também outros insetos. Pus o grilo, pus a formiga, pus a traça e outros insetos que vão ajudar a gente a contar essa história e entender, será que era mentira da barata ou será que tinha outra explicação? Então, vou contar, é mentira da barata, que eu escrevi e que o Rubem Filho ilustrou. Naquele dia, a barata acordou feito um foguete, corria baratinada, subia pelas paredes. Onde estão as 7 saias que eu ganhei da minha avó? Onde é que estão guardadas minhas saias de filó? O mosquito, que era um chato e zoava todo dia, quando ouviu aquele papo, começou a cantoria. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. Ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. Acontece que o grilo era amigo da barata e, quando ouviu aquilo, alterou a serenata. Eu não acho que é mentira, só um pouco de exagero. Vai ver, as saias caíram no buraco ou no bueiro. Ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. Ha, 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 he, o mosquito riu até. Vinha passando a formiga, moça muito organizada, e também deu seu palpite sobre as saias da barata. Eu não acho que é exagero da barata, é só bagunça. São 7 saias sem erro, mas ela não acha nunca. Ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. Ha, 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 ri, o mosquito riu assim. A traça, que devorava um gostoso dicionário, escolheu outra palavra para fazer seu comentário. Eu não acho que é bagunça, acho que é esquecimento. Ela tá meio caduca, é bem cabeça de vento. Ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. Ha, 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 ho, 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 o mosquito riu sem dó. De pulo em pulo, a pulga também chegou no pedaço e bolou sua desculpa para explicar aquele caso. Não acho que é esquecimento, é só imaginação. A barata sonha tanto com as saias de balão. Ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. Ha, 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 hu, riu o mosquito abelhudo. A conversa ia sem rumo, já não seguia adiante. Foi então que um inseto teve uma ideia brilhante. Quem vocês acham que foi o inseto que teve uma ideia brilhante? Quem que é o inseto que brilha? Quem sabe? Vagalume, muito bem.
A conversa ia sem rumo, já não seguia adiante. Foi então que o vagalume teve uma ideia brilhante. Não é mentira, eu garanto. Exagero? Também não. Nem bagunça, esquecimento, nem mesmo imaginação. Essa história foi somente uma grande brincadeira. A barata pôs a gente para cantar a noite inteira. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela não tem uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. E se acaba o quiprocó. Gostaram da barata? Palmas para a barata! E agora, Rafael Noli vai contar uma história para vocês. Boa tarde, crianças. Eu fiquei sabendo, Léo, que essas crianças vieram da escola mais longe do Fliaraxá. Muito longe? Muito longe. Quantas horas de viagem será que essas crianças tiveram que enfrentar para chegar aqui? Vocês são do Armando Santos? Eles só atravessaram a rua. É do lado. Crianças Que sorte. do Armando Santos. Que sorte, é só atravessar a rua. Atravessaram a rua. Eu fui visitar uma escola, não foi o Armando Santos. Eu fui visitar uma escola um dia desses, crianças. Não era o Armando Santos, eu juro para vocês. E era para ler um poema. Cheguei lá, Léo, os meninos eram uns 300 e eles estavam fazendo muito barulho. E aí eu escrevi um poeminha na hora para tentar fazer com que eles fossem me ouvir. Era uma turma completamente diferente dessa que nós temos aqui hoje. Todo mundo sentadinho, bonitinho, ouvindo, cantando a música da Barata com o Léo. Mas olha só, eu sentei lá e fiquei esperando, a professora ficou falando com eles, organizou, aí eu escrevi um poema. Eu preciso que vocês repitam comigo o que eu pedi para o poema dar certo. Olha só, imaginem comigo, Armando Santos. Tinha 300 crianças fazendo barulho. Eu cheguei e disse assim, façam por favor, o poema se chama Bom Dia para Passarinho. Começa assim, quem está me ouvindo, calma, bata uma palma. Muito bem. Quem está me ouvindo, coloque o dedo no nariz. Todo mundo fez certo. Vou parar o poema para explicar. No dia que eu fiz, o menino colocou o dedo no nariz assim. Eu falei, não é assim que coloca. Eu não falei, enfia o dedo no nariz. Coloca o dedo no nariz. Aqui todo mundo acertou. Eu ainda olhei o Léo para ver se o Léo ia cair, ia aproveitar para limpar o salão. Não aconteceu. Então vamos lá. Quem está me ouvindo, coloca o dedo no nariz. Boa. Eu escrevi assim, eca, é na ponta do nariz, não é para limpar o salão. Não limpa essa meleca aí não, menino. Quem está me ouvindo, olhe para o horizonte. Todo mundo olhando para o horizonte. Para onde está o horizonte? Olhem para o horizonte lá. Quem está me ouvindo, olhe para o horizonte. Faça uma cara de paisagem. Repita, esse trem vai para onde? Esse trem vai para onde? Quem está me ouvindo, repita sem tropeçar. Inconstitucionalissimamente. Institucionalissimamente. Quem está me ouvindo, repita devagarinho. Poesia é dar bom dia para a noite que se inicia. É dar bom dia para a noite que se inicia. Quem está me ouvindo, calma. Uma salva de palmas. Deu certo lá. Depois disso, chegaram mais uns alunos. Esses vieram de mais longe do que vocês, Armando Santos. Os meninos da Armando Santos só atravessaram a rua para chegar aqui. Vocês vieram um pouco de mais longe. Tiveram que pegar até estrada para vir aqui. Só 3 horinhas. Se quiserem chegar mais perto aqui, gente, Fiquem pode à ficar, vontade. viu? Aí, crianças, nesse dia que eu fui lá contar essa história, que eu fui ler uns poemas para as crianças, eu inventei esse poema aí do Bom Dia para Passarinho só para tentar fazer com que todo mundo ficasse sentado me ouvindo. Deu certo. Porque o meu plano, olha qual foi o meu plano ao visitar essa escola. O meu plano foi ler um adivinha. Vocês sabem o que é um adivinha. Adivinha é um textozinho que lá no final você tem que descobrir sobre o que ele fala. Eu escrevi um adivinha que é assim, ó. O nome dele é Adivinhoca. Eu escolhi um nome mais bonitinho, Adivinhoca. Ele diz assim, eu juro, na profundeza ela se arrasta, em um túnel escuro que ela mesma cava. Quem descobrir, existe um negócio chamado spoiler. Vocês sabem o que é spoiler, né? Você descobre, você conta para alguém o final de um filme, você conta a resolução de um livro. Não pode dar spoiler, viu, crianças? Só falem no final o que vocês acham que é esse adivinho. Então, agora sim, recados dados. O Adivinhoca diz assim,
Eu juro, na profundeza ela se arrasta em um túnel escuro que ela mesma cava. Cega como uma porta, sem olhos à vista, de tão esquisita, tem quem a ache bonita. Pegajosa, gosmenta, possivelmente gostosa. Eca, gostosa, para pássaros e peixes é uma iguaria saborosa. Se você não for um bicho que voa ou nada, não aceite nada além de uma macarronada. Ela não troca uma mansão limpinha por sua loca. Ela não troca barro, lodo, lama por um pote de pipoca. É um bicho sem pernas, sem pata, isso é óbvio. Não é uma lesma, tampouco um micróbio. Ela é desse tamanho, ó, se você olhar no microscópio. Esse adivinhoca fala sobre uma minhoca. Todo mundo acerta sempre. Preciso criar um adivinho um pouco mais difícil. Todo mundo sempre acerta com a minhoca, Léo. Obrigado. Então, gente, a gente contou histórias mais divertidas aqui. Agora eu vou contar uma história que é mais emotiva, tá? Essa história, chama Infinitos, eu escrevi inspirado numa conversa que eu tive com a minha filha. Também, né? A minha filha, ela era muito curiosa quando ela era pequena. Quando ela estava ali com seus 5, 6 anos, ela estava descobrindo o tamanho do universo, a grandeza do mundo, né? E um dia ela chegou para mim e falou assim, papai, 100 é mais do que infinito? Aí eu falei, não, Sofia, infinito é mais do que 100. E 1000, pai? 1000 é mais do que infinito? Não, Sofia, infinito é mais do que 1000. E 1001, pai? Infinito é mais do que 1001. 1001 é mais do que infinito? Não, Sofia. Infinito é mais do que tudo, mais do que 100, mais do que 1000, mais do que 2000, mais do que 2001. Infinito é mais que tudo. Aí ela ficou pensando e perguntou assim, infinito é mais do que infinito e um? Aí eu travei, falei, nó, essa pergunta é impossível de responder. Né? Infinito e um, o que será o infinito e um? E aquilo ficou na minha cabeça anos. Eu falei, um dia eu vou transformar isso numa história. Mas não sabia como fazer. Aí, uns anos atrás, isso foi em 2006, quando ela tinha 6 anos. E aí, 10 anos se passaram e um amigo meu chegou para mim e falou assim, Léo, eu já te mostrei minha coleção de infinitos? Aí eu falei, como assim uma coleção de infinitos? Ele falou, eu coleciono infinitos. Cada vez que eu vejo aquele símbolo do infinito, vocês já viram aquele 8 deitado, né? Eu fotografo. E aí eu vejo uma corda em forma de infinito, fotografo. Eu vejo um barbante, fotografo. Eu vejo uma espuma, uma mangueira de jardim. Eu vejo uma nuvem em forma de infinito, fotografo. E aí me mostrou a coleção de infinitos dele, que tinha, assim, 100 infinitos. E aí eu juntei essa ideia, essa conversa com ele, com a conversa com a minha filha, para criar essa história. Então eu demorei 10 anos para ter a ideia. Né? Isso é interessante ver. Às vezes a gente acha que um livro faz assim de uma hora para outra, mas não, essa ideia demorou 10 anos até que ela funcionou. Só que no livro, a conversa é entre uma menina e a avó dela. Né? Na vida real, a conversa era entre a minha filha, Sofia, e eu. Mas no livro é entre uma menina e a avó. E a menina chama Mari. Então, vou contar para vocês essa história. A avó da Mari tinha um desenho engraçado no pescoço. Parecia um 8 deitado. Não, parecia um biscoito crocante. Não. Uma cobra enrolada, engolindo o próprio rabo. Mari adorava a avó até não poder mais. Amava os olhos negros da avó, que afastavam o medo da noite, do escuro e dos monstros. Ela adorava os vestidos estampados da avó, que misturavam tantas cores, povos e continentes. Mari adorava as histórias da avó, cheias de mistério, magia e até um pouquinho de espanto, que também faz bem. Mari adorava tudo que era da avó. Então, é claro, amou também aquela tatuagem que se escondia debaixo da cachoeira branquinha do cabelo da avó. Só faltava ela descobrir o significado daquele desenho. Curiosa como ninguém, Mari não descansou enquanto não perguntou, vó, o que é esse desenho aí no seu pescoço? E a avó respondeu, ah, querida,
é um símbolo que eu acho lindo, o símbolo do infinito. A menina ficou fascinada. Nunca tinha parado para pensar naquilo. O que era aquele tal de infinito? Até onde que ele ia? Que tamanho que ele tinha? Precisava saber direitinho. Então ela perguntou: vovó, 100 é mais do que infinito? A avó achou muito engraçada aquela pergunta e respondeu como quem conta um segredo. Não, Mari, infinito é mais do que 100. E 1000? 1000 é mais do que infinito? Não, infinito é mais. 1001, vó. 1001 é mais do que infinito? Não, querida. Infinito é mais do que tudo. Mais do que tudo. Isso mesmo. Mari pensou e até que ela desafiou. Vó, infinito é mais do que infinito e 1? A avó regalou aqueles olhos negros e soltou uma gargalhada. Infinito e 1? Ah, agora você me pegou. A partir daquele dia, Mari começou a procurar infinitos. Nos livros, nas roupas, nos muros. Encontrou infinitos de vidro, de pano, plástico e metal. Alguns tinham forma de chaveiro, pintados em canecas, estampados em camisetas, gravados em pulseiras. E de tanto procurar infinitos, não é que o infinito começou a encontrar Mari também? Quando ela menos esperava, aquelas curvas apareciam assim por acaso, na mangueira do quintal, num barbante usado, até na espuma do banho. Quando não dava para guardar o infinito, Mari fotografava para sua coleção e sempre mostrava para a avó. Um dia, Mari quis mostrar um lindo infinito que tinha encontrado nas nuvens, mas a avó já não estava mais em casa. O tempo passou e passou, a coleção de infinitos de Mari só aumentou, assim como a saudade. Mas ela já decidiu, quando crescer, vai fazer no pescoço uma tatuagem igualzinha da avó. Porque seu amor pela avó é maior do que o infinito. Ele é infinito e 1. Boa, Léo. Infinitos. Eu escrevi essa história, emocionei que esse ano eu perdi meu pai, então eu estou muito emotivo com histórias assim. Mas eu escrevi essa história e o Alexandre Rampazzo ilustrou. E que bom que vocês curtiram. Boa, Léo. Noli. Eu não levei 10 anos escrevendo esse livro aqui, mas eu levei um bom tempo. Eu sou professor, dou aula lá no Colégio Gabarito. Essas crianças são do Colégio Gabarito. Eu dou aula lá no Colégio Gabarito, eu dou aula há 17 anos. Quando eu estava começando a dar aula, eu estava numa sala de aula e tinha uma aluna que ela tinha uns detalhezinhos que chamavam muita atenção. Um dos detalhes era a altura que ela espirrava. Tinha uma aluna, ela espirrava numa altura, que, tipo, todo mundo dava notícia. Comecei a perceber que essa menina era um pouquinho diferente das outras, por causa de um espirro que ela tinha, que era um negócio fora do comum. Mas aí outras coisas começaram a aparecer. Esse livro se chama Ao Pé da Letra. Por exemplo, um dia, dando aula, ela levantou a mão e falou: professor, posso ir beber água? O que eu respondi, como eu sempre respondo para os meus alunos, eu falei, vai correndo. E aí ela imediatamente foi correndo. Saiu correndo, derrubando cadeira, empurrando o menino. Na hora que ela voltou, obviamente, falei, olha, não é necessário você ir correndo, você estava com tanta sede assim, era só beber uma água. A resposta dela foi muito simples, você mandou. Aí eu percebi, além desse espirro alto, essa menina tem uma coisinha diferente aí, porque ninguém vai correndo quando o professor fala. Sim, vai correndo. Vou ler um parágrafozinho para vocês perceberem, que é um parágrafo que diz assim, o nome da menina é Dorothy. Deixa eu arrumar aqui, que o som não ficou legal. Aí. Colocando Dorothy lado a lado com outras meninas da sua idade, nada de estranho poderia ser notado. Talvez, se ela espirrasse, a coisa fosse diferente e logo se percebesse, tapando os ouvidos, que a menina tinha um alto-falante no lugar do nariz. A vizinha da frente sempre dava notícias dos seus resfriados. Aí, um dia, nessa brincadeira dela ir correndo, eu comecei a aproveitar da situação. Aí ela disse, professor, posso ir no banheiro? Aí eu disse, vai num pé e volta no outro.
para ver como que seria essa situação, né, Léo? E foi daquele jeito que vocês imaginam. Ela levantou toda, tipo, olhando assim, que absurdo o professor me falar nisso. E foi. E foi uns 3 minutos a chegar na porta e todo mundo na sala. Vocês imaginam como que fica uma sala de aula se uma menina levanta para ir no banheiro e vai pulando num pé e volta no outro. Enfim. E aí, o que a galera começou a falar com ela? Com a Dorothy. Dorothy, você está levando tudo ao pé da letra. Se alguém fala para você ir correndo, não é necessário você ir correndo. Se alguém fala, vai num pé e volta no outro, não é necessário você ir num pé e volta no outro. E aí eu pensei, além desse espirro descomunal, essa menina leva tudo ao pé da letra. E aí a galera começou a falar com ela todas as vezes que ela cometia um desses deslizes, e eles falavam, menina, você está levando tudo ao pé da letra. E é claro, né, quando você dá aula, pronto, era uma menina de 4º ano, 10 aninhos, 9, 10 anos. Opa, caiu meu microfone. Um minutinho. Opa, não posso. Opa. Alô, voltou. Deu certo. Vocês estão me ouvindo? Sim, voltei. Fui num pé, voltei no outro, o microfone caiu. E aí, olha só a ilustração, a menina olhando no pé da letra. O que aconteceu nesse caso foi muito simples. Ela começou a especular a mãe dela. Ela queria ver os pés das letras. E aí, em um determinado momento, ela chega num outdoor, igual esses outdoors lindos que nós temos aí, do Flair achar para todo lado. E ela ficou olhando no outdoor, querendo ver os pés dessa letra. E a galera começou a perceber que, na verdade, ela vivia muito mais, era no mundo da lua. E aí, toda vez que ela cometia um desses deslizes, eles falavam, Dorothy, você está no mundo da lua. E ela respondia, não, eu tenho certeza, eu estou na Terra mesmo. E aí, uma das partes mais interessantes. Eu peguei todas essas histórias dessa menina, ela não chamava Dorothy, obviamente, o nome eu inventei por um motivo muito simples. Em determinado momento, a mãe dela fala assim, Dorothy, você sabia que eu tirei o seu nome de um livro? Qual livro que tem uma personagem chamada Dorothy? O Mágico de Oz. E aí a menina falou assim, mas mãe, se você tirou o meu nome do livro, ninguém mais vai entender o livro perdeu sentido. Você vai ler uma história em que o personagem do livro foi retirado. Aí, obviamente, a mãe, menina, você está levando tudo ao pé da letra, você está no mundo da lua. Eu gosto muito da ilustração sobre o mundo da lua. O ilustrador lá de Divinópolis chama Guto Paixão. A menina com a roupa de astronauta pensando no mundo da lua. Mas, enfim, aí, certa vez, eu aproveitei e disse, professor, posso ir no banheiro? Eu disse, vai voando. Agora eu quero ver. Ela foi correndo. Correr é fácil. Criança de 9 anos corre muito mais que qualquer um. Ela foi num pé e voltou no outro. Era uma aventura boa de se fazer, foi legal. Todo quem estava nessa sala nunca mais esqueceu. E voando. Olha só. Vai voando. Ela sobre o bebedouro, flutuando. Mas o que aconteceu, na verdade, vocês já imaginam. Ela ficou sentada. Falei, Dorothy, e aí? Vai ou não vai? Como é que é? Sabe aquela brincadeira de, e agora? Está desafiado, vai lá voando. Ela não foi e ficou sentada. E aí, a história nasce nesse momento. Porque na ilustração do livro, inclusive, tem um relógio aqui. Os colegas dela tinham notado que ela gostava de beber água sempre no mesmo horário. Era uma fixação. Ela olhava para o relógio, professor, posso beber água? Aqui eu falo, vaza. Não vou porque eu não sou gás. Vai correndo. E há muitas brincadeiras sobre esse momento de ir beber água. E aí, logicamente, eu fui inventando, eu coloquei aqui várias expressõezinhas. Por exemplo, em determinado momento ela tem um primo que fala, Dorothy, você lavou as suas orelhas? Minha avó disse que se não lavarmos as orelhas, nasce couve atrás das nossas orelhas. Não sei se vocês já ouviram isso. Era algo que minha mãe me falava. Lavou a orelha, menino? Senão vai nascer um pé de couve aí atrás. Aí ela vai lá no espelho olhar se não está nascendo couve. Tem um momento também que é óbvio que não aconteceu, eu inventei, mas tem um momento que um tio que ficava indo lá para almoçar no domingo, filar a boia, como ela diz, o tio é chamado pelas costas, olha que coisa feia, de mão de vaca. Vocês sabem o que é um mão de vaca, né? Mão de vaca é quem é um muquirana, quem não empresta dinheiro, quem é um mão fechada. E, obviamente, na cena que ela está sentada com o tio e fala, tio, estou uma dúvida. Ouvi dizer que o senhor é um mão de vaca, mas vaca tem mão ou pata?
O certo não ia ser chamá-lo de pata de vaca? Obviamente o tio passa mal, fala que nunca mais vai voltar lá para almoçar no domingo e aparece. Enfim, o que acontece com essa história é muito simples. Essa menininha era uma aluna que eu tinha, que estava dentro do espectro autista. Ela realmente levava tudo ao pé da letra. Ela foi a última a aprender a amarrar o cadarço do tênis. E ela demorou até a adolescência para entender que quando um coleguinha falava assim, hoje eu vou meter o pé na jaca. Vocês sabem o que é meter o pé na jaca, né? Você põe uma jaca no chão, que é um trem desse tamanho, chuta ela. Não, meter o pé na jaca é uma expressão que significa, hoje eu vou chutar o balde, adaptado. Tem aqui chutando o balde, pé na jaca. Enfim, mas aí como que termina isso? Eu vou dar um spoiler como que termina. Conta a história de uma menina que leva tudo ao pé da letra, que vive no mundo da lua, e que no final de tudo, ela vai se tornar uma adulta, super fofa, muito bonitinha, indo para a faculdade com a sua mochila, mas se transformando ainda assim numa adulta com suas idiosincrasias. Eu gosto de falar essa palavra, porque eu acho que é a palavra mais feia na língua portuguesa. Idiosincrasias. Idiosincrasia é uma coisa única, que só você tem e que te diferencia de todo mundo. E aí a quarta capa do livro diz assim, a história contada aqui é sobre uma coisa especial que Dorothy possuía. Era algo que a tornava um tanto diferente no meio de bilhões de pessoas completamente diferentes. Essa é Ao Pé da Letra. Obrigado. Bacana. Bom, e agora vamos estar indo para a reta final, eu vou falar de uns livros de poesia meu. Eu gosto muito de fazer livros de poemas, e são poemas bons da gente ler em voz alta, assim, e brincar com as palavras, né? Então tem um aqui que chama Cantigamente, tem um poema bem gostoso de falar, que brinca com a ideia do dente de alho. Todo mundo já viu um dente de alho aí? E aí para fazer esse poema, eu pensei assim, bom, se alho tem dente, será que alho tem olho também? E aí comecei a brincadeira a partir dessa ideia, né? E aí eu vou querer que vocês repitam comigo, tá, gente? Vocês estão longe aí, mas eu quero que vocês repitam. Porque é um poema bom de saborear as palavras, né? Poesia é bom da gente saborear. Então vamos lá, eu falo, vocês repetem. Confusão. Todo dia eu me atrapalho. Se existe dente de alho, alho tem olho também? Como será esse olho? O olho que o alho tem? Será olho amendoado? Será olho de neném? Será um olho paspalho? Parece o olho de alguém? Será olho esbugalhado? Ou assim é o embaralho? Alhos, olhos e bugalhos. Olha que delícia falar isso, né? Alhos, olhos e bugalhos. Então esse é o poema Confusão, que é muito uma brincadeira com, né, essas letras, o L e o H, né, como repetindo ele de várias formas. E tem outro aqui também que é bom da gente falar em voz alta, que é um poema que está no livro Lápis Encantado, e que é um poema que fala da baleia. Esse poema eu fiz um dia que eu fui numa praia, lá no Rio de Janeiro. A praia é linda, mas estava toda suja de latas, de sujeira, de cordas, de garrafas, de metal. Uma coisa horrível a sujeira que estava aquilo. E aí eu fiz esse poema, que é um pouco uma reflexão sobre isso, né? Sobre a sujeira na praia. E ele é um poema também que é cheio de rimas e é gostoso da gente falar em voz alta. E aí eu vou chamar vocês para fazer junto comigo, tá? Então vamos lá. Fiz um castelo na areia, com coisas que ali achei. A torre era um pote de aveia. A varanda, uma correia. A princesinha, cateia. No chão, resto de sereia. A bandeira, um pé de meia. Fedida, furada e feia. Ficou com nojo? Não leia. O resto na hora da ceia. De repente a onda veio
com gula de maré cheia, e lambeu sujeira e meia para a barriga da baleia. Muito bem. Então, esse é todo com essas rimas em eia, né? E uma brincadeira aí a partir dessa minha visita na praia. E para terminar, eu vou fazer um do livro A Poesia se Faz num Pescar de Olhos, que é um que eu gosto também bastante de fazer, que ele se chama Trem Doido, que é uma brincadeira com o piuí do trem. Né? Todo mundo já viu, né, ou já ouviu o piuí do trem. Né? Antigamente, os trens de ferro, as Maria Fumaça, tinham uma cordinha que o maquinista puxava e fazia piuí, não é isso? Só que esse aqui é um trem doido. Então, em vez de fazer piuí, vai fazer outras coisas, hein? Também. E também preciso da ajuda de vocês. Quero todo mundo com mão de maquinista. Todo mundo, adultos, crianças, todos, professores, alunos. Trem doido. Trem doido. Vamos lá, gente. Piuí faz o trem bem comportado. Piuí, ui, ui, faz o trem exagerado. Piauí faz o trem naquele estado. Peraí, que esse trem já está cansado. Muito bem, vocês estão muito bons de poesia. Palmas para vocês. Esse, então, é um poema Trem Doido do livro A Poesia se Faz num Pescar de Olhos. E aí eu deixo o Noli terminar aí nossa conversa. Trem doido. Eu vi que tem muitos adolescentes, aí eu peguei um poeminha. Eu estou tentando escrever um livro de poemas para adolescentes. Eu vi muitos adolescentes. E aí eu escrevi um poema, só que não é fácil escrever poemas para adolescentes. Eu escrevi um monte. Até agora eu só tenho um. E agora, se ninguém gostar, eu não tenho nenhum. O poema se chama Quando Te Vejo, porque eu acho que adolescente, uma das questões do adolescente é o amor. Eu escrevi um poeminha sobre apaixonar. O poema diz assim, o poema se chama Quando Te Vejo. Quando te vejo, sinto um trimelique, um troço esquisito, um tique-tique, um zumbido no ouvido. O chão foge dos meus pés, minha cabeça roda como um peão, meu coração dá um faniquito, minha alma sofre um sirico-tico. Ensaio dizer uma coisa bonita, minha voz, que coisa louca, dá um sumiço e as palavras desmaiam na minha boca. Ninguém bateu palma, acho que eu não tenho nenhum poema. Opa, tem um poema. Ó, acabo de ter o primeiro poema do meu livro. Só faltam 39 agora. Só faltam 39 poemas, um ilustrador, a editor, mas ó, o primeiro passo foi dado. Muito bem. Eu vou ler só mais um. Quando eu fui visitar a escola, eu fiz vários adivinhos, né? Igual aquele adivinho que vocês todos adivinharam. E eu fiz pensando em crianças pequenas, né? Eu adivinho, o primeiro que todo mundo adivinhou, que eu achei que talvez ninguém fosse perceber, que uma adivinhoca se trata de uma minhoca. Então, eu já conto para vocês já vão perceber. O próximo adivinha se chama Adivinha Qual. Adivinha Qual. Eu vou ler para vocês. O que será? Fica a dúvida no ar aí. Não é um adivinha qual, é adivinha qual mesmo. Trata-se de um bicho melequento, que por onde passa deixa um rastro nojento, semelhante à meleca do nariz do menino catarrento. Na França, o coitado vai parar no prato. Desse cardápio eu fujo no ato. Parente da lesma e do caramujo, esses bichos estranhos, meio sujos. Para onde ele vai, leva consigo a sua casa, ainda que nunca chegue longe em sua caminhada. Esse adivinha qual fala do... Tá vendo? Para adolescentes não funciona, eles acertam tudo fácil. As crianças, de vez em quando, um grita, girafa, o outro grita, cachorro do mato. E é sempre uma aventura. Esses dias, eu fui visitar uma escola, realmente o menino gritou, girafa. Esse adivinha qual fala do menino, girafa. Ele pensou, acertei, arrasei. Mas era só um caracol. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Léo. Obrigado. Divirtam-se aí no Flieraxá e visitem a livraria. Tem muitos livros bacanas. Muita atividade né, com autores para adultos, para jovens, para crianças. E no domingo tem uma peça de teatro muito bacana também, que vai
acontecer às 11 da manhã, que é o Tubarão Martelo, todos convidados.